E Otávio pode mesmo deixar o Cruzeiro? Essa especulação ganhou força nos últimos dias. Entrei em contato com uma pessoa do departamento de futebol do Cruzeiro para saber as novidades sobre o tema. E o que eu posso contar para vocês é que nesse momento o Cruzeiro taxa como absolutamente inviável a venda do Otávio. Jogador de 20 anos de idade, super badalado internamente. A avaliação do técnico Arthur Jorge e dos homens do departamento de futebol é de que o Otávio tem enorme futuro e pode inclusive vir a ser goleiro da seleção brasileira. Até por isso, a ideia é renovar o contrato atual, que até tem vencimento longo, mas salário baixo. O Otávio ganha na casa dos 30, 35 mil reais mensais, até pelo status de titular absoluto e peça super importante. O Cruzeiro pretende reajustar esse salário, aumentar o vínculo, o tempo de contrato, além de aumentar a multa rescisória para garantir tranquilidade ao jogador. Os dois atletas que o Cruzeiro tenta se livrar nesse momento são os atacantes Chico da Costa e Wanderson. Chico da Costa centroavante, o Wanderson atacante de lado de campo. Esses caras não fazem parte dos planos do técnico Arthur Jorge e encurtariam ou reduziriam a folha salarial do Cruzeiro em cerca de R$1 milhão por mês, incluindo também o pagamento de impostos. Vamos falar dos nossos times, começando com o Cruzeiro, porque reforço foi a novidade na Toca da Raposa nesta quarta-feira. Emerson Pansieri traz todas as informações. Fala, Xará! Boa noite pra você, Romano. Boa noite, Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de quarta-feira do Apito Final, chegando com as informações do Cruzeiro e chegando com a notícia boa, porque Gabriel Peck foi hoje a novidade na Toca da Raposa. Foi até um vídeo divulgado pelo Cruzeiro. O Peck apareceu, né, integrado ao grupo durante o trabalho. Ele participou de atividades em campo reduzido, também fez aqueles exercícios, né, de velocidade, também explosão ao lado dos companheiros, né, dos novos companheiros de Cruzeiro, e cresce a expectativa para a estreia do atacante com a camisa celeste. Vai jogar com a camisa 77. Será que ele vai iniciar o duelo com o Grêmio? Jogo no domingo às 5 horas da tarde, amistoso domingo às 5 horas da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília. Partida que vamos transmitir aqui na Itatiaia. Será? Essa é a grande expectativa da participação do Gabriel Peck. Certo é que o jogo oficial do Peck vai ser a partida contra o Internacional, dia 22 de julho. Duelo no Beira-Rio, em Porto Alegre, mas é uma boa notícia a participação do Peck, jogador que chega ao Cruzeiro com essa expectativa muito alta do torcedor de ter um atleta que possa ajudar, que possa ser também aí uma opção, de fato, ao ataque do Cruzeiro, já que foi um pedido do técnico Arthur Jorge que ele chegasse para buscar, né, ajudar o time e ajudar também a equipe dentro de campo pela necessidade. O Cruzeiro sentiu, o Arthur Jorge sentiu a falta desse jogador no início da temporada. Deixa eu trazer um recado para você do Supermercados BH. Eu tô com um recado importante aqui, porque já começou o programa Sexta nas Férias, uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte para garantir a alimentação às famílias dos estudantes durante o período de férias escolares. Se você tem direito ao benefício, acesse sextaestudantes.pbh.gov.br. Consulte o voucher e confira todas as orientações para retirar a sua cesta em um dos supermercados parceiros, entre eles o BH. E atenção, as cestas poderão ser retiradas até o dia 15 de julho. Não deixe para a última hora. E já que você vai passar em uma loja do BH, bora aproveitar as ofertas? Vamos falar de ofertas, então? Contra filé bovino, R$ 47,90 ao quilo. Bisteca suína, R$ 14,80 ao quilo. A cerveja Michelob Ultra, lata 350 ml, apenas R$ 4,58 cada. Supermercados BH, sempre pertinho de você. Você busca a cesta, se tiver vinculado aí ao programa da Prefeitura, e ainda aproveita as ofertas do BH. Tá combinado? E aí, Romano? Cruzeiro tendo o Gabriel Peck, jogador que é uma grande expectativa do torcedor, ver o atleta com a camisa do Cruzeiro, já que os números do Peck são sensacionais no Los Angeles Galaxy. Essa temporada, 20 jogos, 11 gols, 4 assistências. É um atleta que o torcedor tá animado de ver com a camisa do Cruzeirão, Xará. E quem sabe no amistoso de domingo, né? Ele não aparece e mostra aí o seu cartão de visitas pra torcida do Cruzeiro. Aí já cria uma certa expectativa, claro, né? Pro torcedor ver o Gabriel Peck com a camisa do Cruzeiro. Ô, Romano, eu já falei aqui algumas vezes sobre o Gabriel Peck, que eu considero bom jogador, ele vem de ótimos números na Liga Norte-Americana. Não acho que é um jogador pra chegar e mudar o patamar do Cruzeiro. Como foi a contratação do Gerson? Eu sei que são posições diferentes, mas eu tô falando dentro de cada setor. O Gerson é um cara que chegou no meio de campo e a expectativa era ser o titular indiscutível e mudar o patamar, de ser totalmente acima da média. Eu não acho que o Gabriel Peck seja desse nível, mas são contratações que às vezes você não coloca muita expectativa e que o cara pode surpreender. Eu citei aqui o exemplo ontem do Christian, que chegou com zero badalação e ele sai do Cruzeiro e vai deixar saudade, porque fez um ótimo papel. Ao contrário do Wallace, volante que chegou a bola toda, apontado como uma das melhores contratações e não arrumou nada. Então isso acontece. Mas, e tem algo que me anima em relação
a essa contratação, por quê? É o que o Arthur Jorge certamente indicou. O Arthur Jorge, esse sim, eu considero acima da média pro futebol brasileiro, é um técnico de altíssimo nível, e se ele indicou e se ele viu que o Gabriel Pec poderia ser uma solução pro time, é porque ele sabe de onde tirar. Então, me anima mais ter o Gabriel Pec, sim, sob o comando do Arthur Jorge do que simplesmente o Gabriel Pec. Eu sei que o Arthur Jorge é um cara que potencializa muito esse tipo de jogador. Eu vejo o Pec não como uma contratação de modinha, porque tem treinador que faz, e tem clube, aliás, que contrata até sem o treinador, tem a nuance do treinador com modinha. Ele eu já vejo indicação dele, como você disse. Então é porque já tá pensando como utilizá-lo no time, né? Aí já é um outro diferencial. Exatamente, né? Ele já, quando ele pede essa contratação, é imaginando como vai ser a montagem do time com o Gabriel Pec. E aí, pela característica do jogador, imagino que deve jogar mais pelo lado direito, disputando posição ali com o Arroio. É um jogador canhoto, que tem a facilidade de levar pra perna esquerda e bater pro gol, de dar assistências. Só que nem Pec, nem Wesley, que pode chegar, são jogadores com características semelhantes ao do Christian. Não. Isso aí é algo que o Cruzeiro vai ter que se adaptar. E o Christian, mesmo não sendo um atacante, ele tem ótimos números nessa temporada, né? O Christian chegou a ser artilheiro do Cruzeiro. O Christian tem 8 gols na temporada e 3 assistências. São números de atacante, mesmo não sendo jogador dessa origem. Então, é uma ausência importante que o Cruzeiro terá para esse segundo semestre, mas está tentando repor aí com jogadores de qualidade, porém com características diferentes. Não, eu lembro da chegada do Christian, ele tentando jogar no meio campo ali. E o que o torcedor ficou na bronca com ele, xingando, e agora a fila para pedir desculpa dá a volta no Barro Preto. É o futebol. Coisas do futebol. Agora, não vai ficar só no PEC, não. Tem mais reforços pintando por aí, ô Xará? Pois é, Romano, vamos trazer aqui algumas questões relacionadas a reforços. O Wesley tá bem quente, esse nome, na Toca da Raposa, para que possa ser contratado por empréstimo, com opção, né, de ser contratado em definitivo após esse empréstimo do Al Nassr ao Cruzeiro. É um atleta que deixou o futebol brasileiro por 18 milhões de euros, é um jogador valorizado. Na temporada última atuou pouco na Real Sociedad, o Al Nassr emprestou até para ganhar experiência, minutagem no futebol europeu, mas agora um retorno ao Brasil é pretendido pelo staff do jogador e pelo próprio atleta. Acho que ele pode se recolocar no futebol, já que tá meio escondidão, né? Então, já mostrou muita qualidade no Corinthians, é um atleta que quando estourou, por isso teve uma negociação tão alta assim, mas agora o Cruzeiro busca a contratação dele, porque é um jogador também desse perfil que deseja o Arthur Jorge, que é um jogador mais jovem, que possa atuar ali pelos lados de campo. Tá na hora de falar da HS Autopeças, passa na HS, porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. Referência em produtos com o maior estoque de peças da região, da miudeza ao amortecedor. HS Autopeças tem 36 anos de mercado e você encontra no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindéia. 3474-0022, 3474-0022. Esse é o WhatsApp da HS Autopeças. Vai ser muito bem atendido pela equipe do Tião, o Anderson Campos, meu amigo Henrique Hermano. Essa galera da HS Autopeças vai te atender da melhor maneira possível. E presta atenção, sábado é dia de você comprar na HS Autopeças. Você fala assim, ô Pancieri, durante a semana tá difícil, não tô conseguindo passar, tá difícil pra parar o carro, então vai no sábado. E eu vou te contar a novidade, 10% de desconto em todas as peças. No sabadão é loja cheia na HS Autopeças pra você, tá bom? Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. E o Cruzeiro, então, olhando também a possibilidade de contratar um volante. Eu até conversava com uma pessoa importante aí nos bastidores do Cruzeiro, e ele me dizia o quanto tá tudo caro. Por exemplo, o Sousa, o pedido do Racing foi 10 milhões de dólares. É um pedido muito alto. Ah, mas pode pôr o Lautaro. É uma negociação que não tá totalmente resolvida do Lautaro no Racing. Aí surgiu hoje o nome do Rômulo, que já atuou no Cruzeiro, né? Foi até base do Cruzeiro, passou pelo Internacional, tá no Tigres no México. Sinceramente, esse nome, o que eu consultei, não teve nenhuma procura para contratar, pode ter sido nome mapeado, mas para contratar agora não teve nada de proposta em relação a esse jogador. O Cruzeiro sabe que é uma posição necessária, com necessidade, principalmente por conta do Lucas Romero não ter hoje um substituto imediato. Os outros quebram galho, ajudam, mas ser um primeiro volante é só o Lucas Romero. Eu vou falar aqui, o que eu vou falar pode ser uma grande besteira, tá? Pode ser uma grande besteira. Mas eu entendo que o Cruzeiro realmente tem que ter um primeiro volante, porque só tem o Romero. Mas e a garotada, cara? E o Murilo Hickman que apareceu bem e depois, nem no amistoso do sábado ele entrou. Quer dizer, será que tá treinando mal? A gente também não acompanha os treinamentos e tal, mas eu fico me imaginando, porque o Cruzeiro tem revelado alguns jogadores de meio campo interessantes. Tem o Papi, por exemplo, que é um menino interessante e tal. Aí eu fico meio na dúvida, assim, sabe? Não, mas é uma boa discussão, Romano, porque se trouxer um jogador de um nível razoável, será que faz sentido, né? Só pra compor o elenco e falar que trouxe? Eu concordo, assim, que ter apenas o Lucas Romero para essa posição é pouco. Não é porque o Lucas Romero não dá conta do recado, é porque a maratona de jogos é pesada. Sim. O jogador sofre com lesões, o jogador tem a questão de suspensão, inclusive ele não estará disponível para o primeiro jogo contra o Flamengo, porque está suspenso. E aí
é o elenco que faz diferença para definir se você vai disputar de fato os títulos, se você vai ser protagonista ou não em campeonatos que são tão parelhos, que são tão equilibrados. Mas realmente o Cruzeiro tem bons valores na base e tem que ver se alguém está sendo testado, se alguém pode fazer essa função. Mas pelo visto o Cruzeiro vai tentar alguém mais experiente, até pensando também que que é segundo semestre, né? As competições vão afunilar e às vezes realmente vai exigir mais rodagem, mais experiência para esses momentos. Vamos falar um pouquinho aí de quem está finalmente sendo oficializado em seu novo clube, que é o Japa, emprestado pelo Cruzeiro. O Japa ontem fez, inclusive, uma despedida lá no Instagram, né? Deixando claro que é um até logo, hein? Sim. Eu volto, tá? E é legal que ele fala 2 vezes no texto, né? É um até breve, eu tô indo, mas eu quero voltar. Não esquece de mim não, gente, pelo amor de Deus. Mas o Japa, que tá emprestado aí ao Mirassol, foi oficializado, inclusive, pelo Mirassol, empréstimo até o final do ano. E me chamou a atenção lá nas redes sociais dele, Mike, assim, praticamente todos os jogadores do Cruzeiro lá mandando um salve e tudo mais. Parece um cara que era muito querido internamente. É claro, e é um cara com uma história no clube bem bacana, né? Chegou jovem também, cria da base. E assim, na maioria esmagadora das vezes que eu vi o Japa jogar, ele foi bem, sabe? Eu nunca vi ele fazer uma partida terrível, assim. Infelizmente, no melhor momento dele no Cruzeiro, ele sofre com lesões, né? Então perde um pouquinho do ritmo ali. Com o Arthur Jorge, ele não teve espaço. E eu esperava que tivesse, porque acredito que até outros jogadores que mereciam menos tiveram. Então eu queria ter visto ele jogar mais. Eu confio no futebol dele. De verdade, assim, eu gosto mesmo do futebol dele, eu acho muito interessante as características que ele tem, a versatilidade que ele tem, o dinamismo. Acho um cara que é bom tecnicamente, e que, claro, tem a evoluir, mas você vê que é um cara que tem poucos jogos no profissional. Se eu não me engano, ele tem 37 ou 39 jogos no profissional. No Central da Toca tem explicadinho lá, quem quiser conferir, mas é um cara que não teve tantos minutos assim, porque quando você pega esses 37, 39 jogos, muitos deles são entrando no segundo tempo, às vezes entrando 1 minuto, 2 minutos, mas é um cara que entrou em algumas buchas também e foi bem. Eu gosto realmente do jogador e espero que ele volte mesmo pro Cruzeiro, né? Eu não tenho opção de compra, então ele vai voltar, mas que volte e tenha mais espaço, que ele consiga se firmar no Mirassol, seja destaque lá, e eu acho que tem essa capacidade. O Mirassol ainda tem um elenco que não é um super elenco, claro, tem jogadores ali um pouco contestáveis e que jogam sempre, né? O próprio Eduardo, ex-Cruzeiro, que é uma posição semelhante ao do Japa, ainda que um pouco mais ofensivo, ele tá lá, joga. Eu acho o Japa mais jogador que ele e com potencial muito maior também, claro. Hoje eu também acho. O Eduardo foi muito bom, foi né? Muito bom, isso. E o caiu Japa, bastante. Claro, e ele já tá mais velho, né? E o Japa tem muito a crescer ainda. E aí, até voltando naquilo que eu falei no início da live, eu acho esse tipo de empréstimo um empréstimo inteligente. Porque você pega um empréstimo sem opção de compra com um jogador que realmente já mostrou que tem um potencial, que tem talento. Então ele volta ao Cruzeiro de qualquer forma. Se vai continuar ou não aí é um papo para depois, mas volta. É um cara que vai para um clube que é organizado, é um clube que disputa competições importantes, tá na Série A do Brasileiro, tá na Libertadores. Ele está na Copa do Brasil ainda ou saíram? O Mira, posso conferir. Acredito que já foi eliminado. Eu também tenho essa leve impressão, a gente pode conferir aí agora. E é um time que tem estrutura. O Mirassol, de vez em quando... O Mirassol está na Copa do Brasil. Tá ainda? Pega quem? Calma que eu vou descobrir. Grêmio. Que isso, hein? Sabe tudo. Que memória. Mas então tá na Copa do Brasil, tá nas competições principais ainda que começou a disputar. E tem um treinador que é bom e tudo mais. E tem uma estrutura, a gente vê vídeos do Mirassol, do CT deles e tudo mais. Então a gente imagina que ele vai ser bem preparado, que é um lugar que ele realmente possa evoluir. Não é empréstimo para time de Série C, para Londrina, para time de Série B, o cara não vai jogar. Agora também fica a cargo dele. Conquistar seu espaço, lutar por ele, porque ele vai ter que fazer isso, é um clube novo, é uma cidade nova, então ele vai ter que lutar por seu espaço, e aí dando tudo certo, eu acredito que ele volta um melhor jogador, e quem sabe sim possa ser utilizado no ano que vem aí pelo Cruzeiro. O Mirassol começou o ano muito mal, e a gente já imaginava que perderia muitos jogadores, né? E o Mirassol até fez muitas contratações, mas também perdeu muita gente, então precisou passar por um processo de reformulação do seu elenco. Isso nem sempre é simples, né? E perdeu algumas das principais referências ali
da equipe que fez uma ótima campanha na temporada passada. Começou muito mal o Campeonato Brasileiro e nessa reta final deu alguns sinais de recuperação, pelo menos alguns sinais de vida, né? Porque em algum momento o Mirassol pareceu ter, assim, não ter nem poder de reação no Brasileirão. Essa não é a realidade atual. Claro que agora, retomando o campeonato, vai precisar remar tudo de novo. E acho que o Japa é um atleta, pelo que já mostrou no Cruzeiro, até num contexto mais difícil, né, de uma briga mais parecida com essa em anos anteriores, em que ele conseguiu ser titular e ter sequência, ele foi muito importante para o Cruzeiro naquela altura. E entendo que pode ser muito importante para o Mirassol também. É mais fácil falar do Japa do que de outros crias, porque nós vimos o Japa jogar, ele teve seus problemas com lesão, né? Isso interrompeu até uma boa sequência que ele teve aqui, mas nós conseguimos ver o Japa desempenhando em Série A de Campeonato Brasileiro, no Cruzeiro, né, com a nossa times camisa. ruins, né, assim, que atrapalha o jovem também, né? Momentos difíceis, né, e ele conseguiu jogar. Como você falou, né, muito raro ter um jogo em que você fala assim, nossa, o Japa foi o pior em campo. Eu não consigo pegar de memória um jogo assim no profissional. Então, é um jogador que acho que boa parte da torcida do Cruzeiro gosta dele, queria ter visto mais dele aqui no profissional. Mas eu entendo também que hoje o Cruzeiro tem uma gama muito grande de opções aonde ele joga, né? O Tite até vinha com aquela ideia de usar o Japa como um camisa 10, como uma referência ali no meio campo, talvez no lugar do Matheus Pereira, mas não foi onde a gente viu o Japa render melhor, né? Da forma que o Cruzeiro joga hoje, seria como segundo volante e ali você tem muita gente. A concorrência ficou muito pesada e eu entendo que, obviamente, tem a parte que ele tem que fazer, né? Nos treinos, se mostrar para merecer as suas oportunidades, mas a concorrência, a confiança também que o treinador mostrou em outros atletas, acho que fez com que o Japa não tivesse tantos minutos aqui, e ter o Japa sem ele poder jogar não faz sentido, porque ele está numa idade que precisa jogar, precisa até para seguir se desenvolvendo e evoluindo, né? Acho que ele, obviamente, vai ter que lutar muito lá, sempre parece que o jogador mais jovem tem que lutar um pouquinho mais, né? Para mostrar o seu serviço e ter o seu espaço, mas acredito que no elenco do Mirassol ele tem mais possibilidades de jogar, de ser útil, de ter uma minutagem adequada daqui até o final da temporada e quem sabe, né, consiga retornar e ainda ter bons momentos aqui. Nós temos alguns exemplos, até na posição dele, né, de jogadores que em algum momento não tinham espaço, foram emprestados, empréstimos até piores, tipo do Lucas Silva, e que depois retornaram e foram muito importantes. Então, a ver como segue na temporada João Wellington, mas sempre torcendo por ele. A gente torce por todos, né? Mas tenho um carinho especial, assim, por ser cria e por tudo que fez no Cruzeiro num momento difícil. Torço muito por ele. E é bom também o fato do Mirassol estar em 3 competições ainda, porque é um elenco que é curto, né? O Mirassol não é um time ainda que é uma referência em categoria de base, e você imagina que vai ter espaço para ele jogar, porque o Mirassol não vai conseguir jogar essas 3 competições, ainda mais no Brasileirão, ainda precisando se recuperar com 11 jogadores. Então a tendência é que ele consiga entrar em campo mesmo, ter seus minutos, e aí se ele fizer a parte dele, vai ser bom pra todo mundo, para ele, pro Mirassol e pro Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.